Olá a todos e a todas e a todos. Bem-vindos a mais um Saco de Gatos, nosso programa semanal em que a gente conversa com autores, amigos, colegas, pessoas conhecidas sobre livros e sobre livros da Alameda especificamente. Lançamentos, livros que a gente quer revisitar, outros livros, enfim, história dos livros. A gente fala sobre eles aqui de maneira muito informal e agradável. E hoje eu tenho o prazer de receber a Fabíola Padilha, professora de literatura brasileira da Universidade Federal do Espírito Santo e amiga tão querida, que está lançando um livro juntamente com duas outras autoras, que é Heranças da Ditadura na Literatura Brasileira Contemporânea. Livro super importante para os estudos de crítica literária, aí está aí o livro. Ela está lançando junto com a Maria Zilda, professora da UFMG, e com a Sinara, lá do Rio Grande do Sul. Então, é um prazer recebê-la aqui para a gente conversar desse tema que é tão interessante. Fabíola, bem-vinda. Voltamos logo após a vinheta. Ah, não entendi, mas tudo bem. O Igor vê essa parte. Oi, Fabíola, tudo bem? Bom dia, tá boa? Bom dia, Joana. Tudo certinho aí? Que bom estar aqui com você. Essa vinheta é linda, hein? É um monte de Adorei. bichinho, né? É o Biscoito, é o Jorge, todo mundo aparece na vinheta. Ah, Fabíola, então, foi uma alegria publicar esse livro, O Heranças da Ditadura na Literatura Brasileira Contemporânea. Publicou no finalzinho do ano passado, mas, enfim, aquela turbilhão do fim do ano, a gente não conseguiu gravar o programa, estamos gravando agora, mas o livro é mais um lançamento, a gente está considerando desse começo do ano, porque foi muito convulsionado o final do ano passado, com muita coisa. E, e eu queria que você contasse um pouco a história do livro, como ele surgiu e como vocês se organizaram para fazer o livro e quem está no livro e tal. Antes, quero agradecer imensamente a oportunidade de conversar com você sobre o nosso livro e reforçar os agradecimentos pela beleza que ficou este livro. Ficou belíssimo. Eu quero agradecer a você, ao Haroldo, todo o cuidado com o livro, o esmero e a atenção que vocês dedicaram à publicação, né, desse volume. Essa ideia de publicar um livro, Heranças da Ditadura na Literatura Brasileira Contemporânea, surgiu quando eu estava fazendo pós-doutorado com a Maria Zilda, na UFMG, e no final do pós-doutorado, ela falou, vamos aproveitar esta data, né, 2024, e vamos fazer uma publicação para a gente refletir, para a gente poder falar, discutir sobre esse marco, né, fundamental para refletirmos sobre a situação política brasileira, que foram os 60 anos, né, do golpe militar, em 1964. Então, a gente convidou a Simara topou, e nós três nos dedicamos, então, a pensar, né, sobre a estrutura do livro, os convidados, os pesquisadores no Brasil que se dedicam, né, a pesquisar e a escrever sobre esse período, né, da ditadura militar brasileira, visto pela literatura. E aí a gente pensou numa diversidade em termos, né, de olhares e perspectivas de abordagem. Então, a gente tem, por exemplo, né, uma gama de pesquisadores muito importantes, fundamentais para o tema do nosso livro, e eles apresentam perspectivas diferentes. Nós temos lá a violência de gênero e violência de Estado,
avaliando e fazendo uma reflexão muito pertinente e oportuna sobre a violência, né, dos militares contra as mulheres militantes. Só para lembrar, né, a reivindicação da Maria Amélia de Almeida Telles, é preciso que esses crimes praticados contra as mulheres sejam vistos sob o viés da violência de gênero, né? Além da violência política. Então, a gente tem estudos neste livro que abordam exatamente essa questão fundamental. Temos também abordagens que se voltam para a violência dos militares contra os povos originários, né, que foram muito afetados, sofreram violências terríveis, né? Temos também, por exemplo, uma gama de gêneros diferentes sendo objeto, né, dessas reflexões. São romances, contos, crônicas, né? O Jaime, por exemplo, Ginsburg se dedica a fazer a leitura de várias crônicas. Então, a gente tem temos também filmes, né? Não só literatura, mas filmes também. Então, eu acho que, sem que a gente propusesse, né, as perspectivas a serem investigadas, os pesquisadores acabaram nos presenteando com né, com esses prismas diferentes sobre a mesma temática. Então, eu acho que a riqueza de olhares, né, sobre o modo como a nossa cultura intervém no debate político é inestimável. É um livro, nesse sentido, muito coeso, né? Você vai lendo ele em um artigo, conversa com outro de maneira muito direta também, né? Isso eu achei uma das qualidades mais legais do livro, porque você vai lendo e ele vai fluidamente passando, assim, e os artigos se conversando num diálogo. Então, eu achei que, de alguma maneira, tivesse sido o resultado de um encontro, mas não, né? Foi fortuito. não, foi claro, vocês pensaram no livro e ele aconteceu, mas não um encontro antes e depois. E como a Cimara também participou dessa organização, né? Porque a Maria Zilda também tem estudos sobre isso, e você também, e a Cimara também, enfim, como isso aconteceu? Verdade. Bom, a Cimara tem um texto maravilhoso, sensacional, que é um estudo sobre os impactos da violência da ditadura sobre os povos originários. Então, a gente se uniu por conta dessa afinidade temática, né? Ela abordando a ditadura, né, em relação aos povos originários, o impacto, né, que os militares, a violência dos militares teve sobre, né, os povos originários, e Maria Zilda e eu envolvidas por conta da temática do meu pós-doc com a literatura escrita por mulheres e com personagens protagonistas afetados pela violência de gênero e de Estado. Então, a gente partiu dessa grande afinidade e depois a gente foi fazendo os convites com base sempre nas pesquisas também, né, com afinidade ao tema proposto, né, a esses autores que compõem o volume. Então, foi pensado desse jeito. Vamos ver no país, né, pesquisadores importantes que se dedicam, né, a pesquisar, a estudar, a investigar a literatura brasileira contemporânea voltada para a ditadura militar. Então, foi esse o princípio, né, que orientou a elaboração do projeto do livro.
O microfone. Temas. A gente vê essa multiplicidade de autores se debruçar sobre essa multiplicidade de temas e obras sobre a ditadura, porque às vezes a gente acha que não tem tanta coisa, mas a gente vê essas múltiplas possibilidades e de visões e de escritos e de filmes sobre a ditadura. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa multiplicidade, destacando um ou outro, obras interessantíssimas que tem no livro e são analisadas. Pois é. Vem crescendo exponencialmente o número de obras literárias, mas não só, né? Como prova disso, também o cinema vem dando sua contribuição, e que contribuição, né? Vamos combinar, né? Aqui estamos, aqui, adorei. A coroação de um processo de retomada da discussão. Aliás, retomada não, porque, né, é quase como um silenciamento, né, uma afasia, sei lá, ou, como diz o Bernardo Kucinski, um mal de Alzheimer, né, que afetou de modo terrível, né, a memória coletiva dos tempos, né, sombrios da ditadura. Então, a gente vem observando um crescimento exponencial de obras literárias, de obras cinematográficas, artísticas, as artes plásticas também. Então, voltando os seus olhares para a ditadura militar brasileira, né? E isso muito em função do crescimento que a gente, né, assiste hoje aos avanços, né, da extrema-direita no Brasil e no mundo. Então, especialmente de 2014 para cá, isso Eurídice Figueiredo fala muito bem sobre esse marco, né, que é 2014, que não por acaso, 2014 foi vamos lembrar, né, o ano da conclusão dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, né, uma iniciativa da presidenta Dilma. Então, de lá para cá, esse número de publicações realmente recrudesceu, assim, incrivelmente. A gente pode ver, sobretudo, um aumento muito grande do número de obras escritas por mulheres, tratando de mulheres que militaram na ditadura, as personagens. Vamos tomar, por exemplo, né, as obras de ficção. As personagens dessas obras de ficção que abordam a ditadura são mulheres, e tem uma importância muito grande porque elas trazem uma problemática pouco falada, né, pouco discutida, que é essa terrível, né, justaposição de violência de gênero e violência política. Então, é muito importante a gente falar e falar cada vez mais. O filme Ainda Estou Aqui, que acaba de ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro, para nossa alegria, é muito significativo, né, de uma iniciativa da cultura brasileira de intervir nesse debate. E quem sabe com isso ela possa potencialmente despertar, né, mais reflexões da sociedade civil a respeito do assunto, já que a gente observa, né, um silenciamento, um apagamento histórico, a gente não cansa de falar sobre isso, e é sempre bom reiterar mesmo, decorrente da coincidência, né, uma coincidência entre a anistia e a amnésia, né? Foi o que aconteceu com o nosso país. A gente acabou assistindo a essa macabra coincidência, né, entre a anistia e a amnésia. A anistia, para nós, significou amnésia, e a gente não tem, né, não criou, não construiu uma memória coletiva desses anos de chumbo. Então, essas obras são importantes para a gente levar para a sala de aula, para a gente discutir com os alunos, para a gente formar consciências
a respeito do assunto por meio da literatura e do cinema, né, e de outras linguagens artísticas. A gente tem na Alameda é sempre bom falar, uma linha, digamos, editorial, de sempre chegou livros sobre a ditadura, a gente avalia, claro, a importância do livro, a relevância nos estudos sobre a ditadura, e a gente publica, a gente tem essa tendência de já aceitar quase que, falou sobre a ditadura e tem uma perspectiva interessante, uma visão e tal, a gente já... Porque é sempre mais uma pecinha nesse mosaico e também essa ideia de não deixar isso morrer, né? Ou ser apagado, ou ter uma amnésia. Então, também eu achei legal de publicar o livro na Alameda, porque ele também conversa com outros livros da Alameda. O livro da Maria Cláudia Batan, que é sobre as mulheres na ditadura, que é um super livro, assim, né? Isso, maravilhoso, uhum. Incrível. E para os próprios livros do Bernardo, que muitas vezes também tem essa perspectiva, né? O Bernardo, os livros da Amelinha, quer dizer, você vê como tudo combinou, assim, combinou com esse livro, combinou com os outros livros da editora, enfim. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre agora, não só esse livro, mas também sobre o Bernardo, que eu sei que você é uma grande pesquisadora da obra dele, e queria que você contasse um pouco como você chegou no Bernardo e na ditadura como objetos de pesquisa e análise literária, que acho suas análises muito, muito boas e importantes. Obrigada, Joana. Eu ouvi falar de Cá, Relato de uma Busca, em 2012, e não foi no Brasil, foi numa ocasião em que eu dei uma palestra na Universidade de Bolonha, e o Roberto Vecchi, que é um pesquisador muito importante, que faz parcerias com pesquisadores brasileiros sobre literatura de testemunho também, que foi quem me convidou, e eu fui, então, tratar de autoficção. E ele, no final, a gente tomando café, ele falou: você conhece Cá? Porque, na época, ele se referia à primeira edição, que não tinha o subtítulo Relato de uma Busca, era só Cá, né? Eu falei, não. Aí ele falou com tanta empolgação, ele falou, você tem que ler esse livro. E eu vim, né, muito obedientemente, fui atrás do livro, e foi aí que eu tive conhecimento. Então, eu, de imediato, me interessei tanto pelo livro que eu elaborei um outro projeto de pesquisa, e aí eu fui fazer depois disso, eu fui fazer um pós-doutorado com Jaime Ginsburg, na USP, sobre a temática da ditadura na literatura brasileira, e o Bernardo Kuzinski, óbvio, né, estava previsto como, né, corpus literário do meu projeto. E, a partir daí, não larguei mais. Eu comecei a ler a obra, né, dele, acompanhar a produção dele muito atentamente, e tive a felicidade de conhecê-lo. A gente recebeu ele aqui em Vitória, ele fez a palestra de abertura de um congresso que a gente tem anualmente aqui no nosso programa de pós-graduação. Veio Bernardo, veio a sua esposa, e a gente teve um contato mais estreito nos dias em que eles ficaram aqui. E aí juntou a admiração pelo escritor com a admiração pela pessoa, né, do Bernardo. Ele tem uma história de vida marcada por muitos traumas, muitos sofrimentos, né? Dois dos maiores sofrimentos é de ter na sua história, né, a violência do Holocausto na família, e a violência da ditadura militar também. Então, imaginem, né, a carga traumática que esse homem carrega. E ele consegue
elaborar ficcionalmente histórias que tratam, né, dessas violências extremas. Haja vista, né, aqueles contos maravilhosos da coletânea Cicatriz e Outras Histórias. Então, e os romances, né, sem falar na renca de romances, que é um autor que publica muito. Ele tem muito a dizer. Ele sempre fala que ele tem muita coisa escrita na A gente não gaveta. pode nem falar, porque a gente resolveu publicar todo ele, tudo que ele quisesse, a gente publicaria, mas a gente mesmo não consegue dar conta de tantas das coisas que ele tem. E ele é um autor que gosta de revisitar também as coisas, então ele volta sempre, toda hora, não, tem mais um conto. Falei, mas não era o conto completo? Não, mas agora eu quero ter esse. Não, agora eu vou fazer um livro de crônicas. Não, agora eu vou fazer um livro disso. Quer dizer, e ele era uma pessoa, eu acho que ele ficou tão mais feliz se colocando como um autor de ficção, né, ficcionalmente. Ele Sim. só quer fazer isso agora e ele se faz muito bem, assim, é um autor que amadureceu já maduro como escritor e já veio com um livro incrível e os outros também são muito, muito bons, assim. Então, acho que é um dos maiores autores vivos, eu acho, da literatura brasileira é o Bernardo hoje e muito importante também. Então, o trabalho também que vocês fazem com ele também é um negócio muito interessante e importante. E, Fabíola, a gente vai fazer o lançamento agora, amanhã, em Belo Amanhã. Horizonte. Queria chamar as pessoas, vou colocar o convite para todo mundo ir Pode. lá. E queria que você um pouco chamasse as pessoas para o lançamento amanhã e também falasse da importância desse livro para os estudos literários sobre a época da ditadura, porque esse que eu tenha visto é um dos primeiros ou um dos únicos livros que reúne junto tanta gente e tantas obras sendo analisadas no mesmo livro. Obrigada pela oportunidade de fazer o convite às pessoas. Então, eu espero que este livro possa contribuir para que nesse campo de discussões, né, seja ainda mais frutífero, possa despertar, né, mais consciências e interesses dos leitores para a discussão sobre um assunto que diz respeito a cada um de nós, né? Mesmo que a gente não tenha nenhum parente, mesmo que a gente não tenha vivido a situação, ela diz respeito a cada um de nós, né? Nós somos herdeiros desse passado. E como diz o Derrida, né, herança não é algo que se escolhe, a herança ela é imposta. E a gente tem que acolher essa herança e dar conta dela. Então, eu acho que falta muito isso. Então, o nosso livro vem com esse intuito de contribuir para a gente fazer um trabalho, elaborar efetivamente um trabalho de luto que foi interditado por tanto tempo, né, pelo silêncio, e que agora a gente possa discutir mais, né, e por meio da literatura de obras tão incríveis que vêm sendo publicadas por autores maravilhosos que fazem obras-primas, né, em termos de competência literária, né, abordando o assunto da literatura contemporânea, brasileira contemporânea. Então, a gente gostaria muito né, que quem puder, né, aí que possa comparecer no lançamento. A Maria Zilda vai ser né, quem Anfitriã. está lá, a anfitriã desse lançamento, nos representando. Poderia ser melhor. E a gente vai fazer um lançamento em cada cidade depois, marcando. Oh, que beleza! Marcando esse livro. Então, aí no Espírito Santo, lá no Sul e Ótimo. tal, vai ser muito bom. Maravilha, excelente. Nossa, vai ser muito bom. Quem Tá. tiver em BH, gente, por favor, se puderem, compareçam. E a gente escolheu BH porque a Maria Zilda é mais velha, enfim, começou por BH, mas vamos continuar por aí.
Ai, que bom mesmo que né, esse lançamento vai ser possível em outros lugares. Vai ser muito bom. Vai ser Vai ser bom bom mesmo. demais. Estou animada. E foi um livro que a gente publicou o ano passado para marcar 2024 e tal, mas que ele continuou esse ano, porque o assunto Sim, continuou também, né? Eu acho que sem isso foi dúvida. Joana, importante. esse assunto não se esgota nas datas Não, redondas, não, ao contrário, não, né? As datas redondas, elas nos avisam do quanto ainda temos de trabalho para fazer, quanto dever de casa ainda falta fazer para a gente poder fazer com que esse passado, que ainda não passou, cujas repercussões a gente assiste no nosso presente, né? A gente vê pessoas, uma parte da sociedade civil aí reivindicando ditadura, anistia para golpistas, né? Uma série de, de fatos que comprovam que esse passado continua, né, muito presente ainda. uma polícia que mata indiscriminadamente, Sim, sem consequências, inclusive sendo premiada por matar pretos exato. e pobres na periferia. Então, assim, é uma herança muito forte da ditadura nos dias de hoje, ainda acho. Sim. E as Nessa consequências, violência. exatamente, elas se expandem, né, para esses domínios onde as pessoas possuem um certo grau de vulnerabilidade pela ausência do Estado. Então, Exato. acontece exatamente isso que você falou, né? O desaparecimento de corpos também continua acontecendo, né? A impunidade, a falta de justiça, então isso tudo é decorrência, por sua vez, da falta de um trabalho de memória, de uma elaboração, né? Digamos assim, em termos coletivos, da história do país, né? É uma história que precisa ser revisitada hoje e sempre, para que a gente possa não só impedir que ela continue existindo, né, desdobrada aí em vários níveis de outros níveis de violência, mas que a gente também possa impedir que ela, né, persista e possa, né, quem sabe, como sociedade, ter a clareza de que o que aconteceu na ditadura nunca deveria ter acontecido e nunca se deveria permitir que alguém que fizesse alguma homenagem a um torturador pudesse sair impune, que não saísse, que é inconcebível que algo assim, né, não tenha passado, que quem fez isso né, não saiu algemado, preso. No Então, plenário de deputados, e a consequência foi gravíssima, foi mais mortes para o país com a eleição do exato. Bolsonaro e a Covid e tal. Sem Então, dúvida, sem foi uma dúvida. consequência terrível essa não punição. Isso é Exatamente. inconcebível mesmo, eu acho. O preço foi alto e muitas pessoas pagaram com a vida, né, esse terrível período, né, político do país, recentíssimo, né? Enfim, então isso é para ver como que é preciso mesmo a gente se dedicar, né, à leitura e à reflexão, à discussão, E não né? é fácil, Fabio, não é um assunto fácil Não, tido assim levemente, é um assunto complexo é e que complexo. dói às vezes voltar a isso, porque a gente também é um povo que se vê como um povo alegre, amigável e tal, e não um povo violento e truculento e brutal, né? Então é um pouco difícil voltar a esses crimes da ditadura, mas é algo fundamental, assim. Sem E dúvida. deixar isso vivo é mais fundamental ainda. Sim, Bom, lembrar para impedir que continue esquecendo, né? Que continue, né, acontecendo. acontecer e faça cada vez mais vítimas.
E impedir também, né, que a extrema-direita volte ao poder, porque isso ainda é uma ameaça, né? A gente não pode se esquecer de que nós, né, ganhamos as eleições, né, por muito pouco. Então, é preciso estar sempre vigilante. Como diz a canção, né, de Erasmo Carlos, que foi trilha do filme Ainda Estou Aqui, é preciso dar um jeito, meu amigo. Não dá para ficar calado no conforto acomodado como tantos por aí. Excelente, Fabiola. Ficaremos com essa frase agora no final do programa, porque o programa é rapidinho, dura meia hora. Então, ficaremos com essa frase para terminar o nosso programa. Muito obrigada de estar aqui, de estar conversado com a gente. É incrível ter publicado o livro e ter feito esse programa. Foi muito bom. Eu que agradeço, Joana, agradeço ao Haroldo também. Foi um trabalho impecável, o livro está lindo, e a gente ficou muito feliz mesmo. Muito obrigada, parabéns à editora. Obrigada. Agora, o livro vai na vida dele, vai ser muito bom, vai ser ótimo. Até o próximo livro. Até, Joana. Um beijo, até. Tchau. Tchau, tchau.